Objeto em queda livre percorre uma distância x durante o primeiro segundo de queda. Desprezando as forças resistivas e considerando a aceleração da gravidade constante ao longo do percurso, a distância percorrida por esse objeto durante o quarto segundo. Durante o quarto segundo de queda? Como assim a distância percorrida durante o quarto segundo? Porque instantaneamente a gente não se move absolutamente nada, né? Numa foto a gente está sempre parado. Não sei o que ele quer dizer com quarto segundo. Deixa eu pensar aqui um pouco. Tem que fazer a interpretação dessas questões mal escritas, velho. Não basta só saber física e saber fazer conta. Tem que também lutar contra a má interpretação dos outros. Ah, ó, ele falou que a distância percorrida no primeiro segundo de queda é x, Isso. certo? Agora, Aham. o que é o primeiro segundo de queda? A gente já sabe que a equação da queda pode ser resumida por 1/2 de gt quadrado, né? Uhum. É o sorvetão resumido, vamos dizer assim. Então, a distância que ele cai no primeiro segundo, né? Vamos colocar um ΔS aqui, só lembrando que é a posição final menos a inicial, né? ΔS. Posição Uhum. final menos inicial. Só que a inicial é zero. Vamos considerar que ele cai do zero lá. Então, eu posso até dizer que o S1, ou seja, a distância que ele cai no primeiro segundo, vai ser G vezes o tempo 1 ao quadrado. O tempo é um segundo, né? Primeiro Uhum. segundo. Isso aqui a gente chama de X. Então, X é G sobre 2. Eu não preciso jogar 10 aqui, porque a gente está fazendo conta com letra. Daí ele fala assim, a distância no quarto segundo. O que significa o quarto segundo? Bem, se o primeiro segundo é do 0 ao 1, ou seja, o número anterior e o superior, então o que ele quer dizer por quarto segundo, eu suponho que seja isso aqui, né? O segundo entre o 3 e o 4. Todo esse tempo entre o terceiro segundo e o quarto segundo, né? Entre o segundo 3 e o segundo 4, sendo mais preciso. Né, vamos lá. É muito tosco o jeito que ele escreveu. Vamos dizer que essa aqui é a régua do tempo. Vamos dizer assim, então, esse é o primeiro segundo, esse é o segundo segundo, esse é o terceiro segundo, esse é o quarto segundo. Concorda comigo? Sim. Isso. Então, ele vai querer a diferença do quanto ele andou do t igual a 3 para o t igual a 4. Então, da mesma forma que eu tinha feito aqui S1 menos S0, agora a gente vai ter que fazer S4 menos S3. Esse é o nosso ΔS que a gente está interessado, que o problema pede. Continua sendo GT quadrado, só que vai ser o GT do 4 menos o GT do 3. Sacou? Uhum. Essa equação é para esse. Essa equação é para esse. Mas aí não vai ser tipo. Porque a diferença entre eles é um segundo, não é? Sim. Então não vai ser x? Não. Por quê? Porque 4 ao quadrado e 3 ao quadrado dão números bem distintos, né? 4 ao Uhum. quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. A hora que tu Uhum. fizer essa subtração, não vai dar 1. 16 menos 9, né? Faz sentido? Uhum. Daí você pode estar pensando, pô, mas como é que pode isso? Sabe por que que pode? Por causa da aceleração. A aceleração ela vai Ah, aumentando a velocidade com o tempo. Então, o que eu ando no meu primeiro segundo de queda é muito menos do que no meu 20º segundo de queda, né? Eu ando entendi. muito mais rápido quanto mais o tempo vai passando. Não faz Entendi. sentido? Por isso Uhum. até é que a gente pode até deixar o celular cair do bolso, mas não dá para deixar de cair de um prédio. Porque Uhum. ele cai muito mais rápido nos últimos segundos, bate no chão e quebra. Sacou? Entendi. Isso. Então agora é contigo. Vamos ver se tu consegue terminar. Tá. Eu quero só ver se tu errar, não tem problema. Isso aqui é mais complexa mesmo. Mas como tu anda muito bem nas contas, eu acho que tu consegue. E eu preciso também ir no banheiro. Já volto. Tá bom. Tá.
Vamos ver o que você fez. Tá, a questão é, não faz muito sentido o que você colocou aqui, porque você está substituindo o T e mantendo ele. Colocou T aqui, mas você já substituiu o T. O T4 é 4, o T3 é 3, certo? Ah, tá. Daí você não vai ter esses caras. E o G não some desse jeito também. Bem, tudo bem, eu vou fazer. Vamos colocar assim, delta S4, T igual a 4. Vai ficar G, 4 ao quadrado sobre 2, menos 3 ao quadrado sobre 2. Até porque a resposta pediu alguma coisa associada a x, né? Cadê o x na tua resposta? Tem, né? Então vai ficar 16, g sobre 2, menos 9, g sobre 2. E agora dá para fazer 16 menos 9. Não dá para cortar g aqui. É que nem tu falar assim, ah, R$ 3 menos R$ 2. É 1. Não, pô, é R$ 1, certo? Hum. Fez ali foi a mesma coisa que o tirar do real ali. 16 menos 9 é 7. 7g sobre 2. Mas eu preciso da minha resposta em termos de x. Eu tinha concluído que x é g sobre 2. Então deu 7x. Entendeu? Uhum. Não tem opção aqui, mas é porque eu acho que eu não copiei. Em outras palavras, a quantidade que ele anda no quarto instante é 7 vezes mais do que ele anda no primeiro. Então, para tu ver como a velocidade aumenta muito, né? Uhum. Numa queda. Portanto, é por isso que o celular quebra mesmo, né? Ah, mas foi só uma diferença pequena. É, mas quebra. Muito bem, vamos para a próxima. Um professor cronometra o tempo TS com objeto considerando um ponto material lançado a partir do solo verticalmente para cima com uma velocidade inicial leva para realizar um deslocamento ΔS e atingir a altura máxima. Então, ΔS, o ΔXS aqui é a altura máxima. Em seguida, o professor mede em relação à altura máxima o deslocamento de descida, XD, ocorrido em intervalo de tempo igual a 1/4 de TS, cronometrado inicialmente. Então, só para entender, o TS é o tempo que ele vai até a altura máxima. Então, vamos colocar assim, né? Aqui é o chão, aqui é a altura máxima. Aqui ele está com velocidade zero, para a gente entender que é a altura máxima. E, ou melhor, né? Deixa eu ler bem aqui para ver se eu não estou viajando. Considerando o material lançado previsão verticalmente para cima com velocidade inicial, leva para realizar um deslocamento ΔXS até atingir a altura máxima. Eu não estou conseguindo entender esses enunciados hoje, cara. Não sei se eu dormi mal, se eu perdi um pedaço do meu cérebro no caminho para casa, mas eu não estou conseguindo entender se esse ΔXS é de fato todo o deslocamento ou só uma parte do deslocamento. Ele fala até atingir a altura máxima. Ele desloca e depois vai atingir a altura máxima? Não sei. Em seguida, o professor mede em relação à altura máxima o deslocamento de descida, XD, ocorrido em intervalo de tempo 1/4 do TS. Então, o XD não é o deslocamento total, porque ele demorou só 1/4 do tempo do
delta xs. Então eu acho, se eu entendi bem, que delta xs é tudo. Só que depois vai ter a mesma situação, a bola vai cair um pouquinho só, né? Note, caiu um pouquinho só. Não caiu tudo. Deslocamento de descida delta xd. Então a gente vai chamar isso aqui de delta xd. E isso ocorreu em 1/4 de TS. Vou chamar de TD igual a 1/4 de TS. Foi 1/4 desse tempo. A razão delta xs por delta xd. É isso que ele quer saber. Muito bem. Então, a gente já sabe algumas coisas, dá para começar aqui, né? Entendendo que delta xs é a altura máxima e a gente sabe que a velocidade na altura máxima é zero, a gente consegue, por exemplo, encontrar uma relação para esse tempo aqui vinculado com a velocidade. Por quê? Porque o vovô ateu me envolve dados que eu conheço se eu estou falando aqui da altura máxima. Por exemplo, aqui eu sei que a velocidade é zero. Certo? Na altura máxima Uhum. tem que ser zero. A Sim. velocidade inicial, não sei, por hora eu vou chamar de V0. A gravidade eu vou chamar de G. E o tempo, eu sei quem é TS. Ele demorou TS para subir. Beleza? Sim. Então, eu vou isolar o TS aqui. Vai dar V0 sobre G. Muito bem. Por que eu estou fazendo isso com o TS? Porque eu vou usar o TS aqui no outro caso também. Então é bom eu já ter uma relaçãozinha para ele, que envolve coisas que tem no outro caso também, por exemplo, o G. Outra coisa que a gente sabe, talvez seja útil, é que a velocidade que ele vai bater no chão é a mesma velocidade com que ele saiu do chão aqui, né? A bola para Uhum. subir teve que sair com uma velocidade. Tem que ser a mesma velocidade que ele bate no chão. A física é simétrica nesse ponto. Vamos ver se isso vai ser útil, né? Muito bem. Outra coisa, né? A gente pode encontrar uma expressão para altura máxima. A altura máxima. Sabe como? Uma expressãozinha bem simples utilizando Torricelli. Essa expressão não vai depender do tempo, por exemplo. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Se a gente está falando de delta S máximo, a gente já sabe que a velocidade final é zero. A velocidade inicial não muda. A gravidade continua sendo G. E eu sei quem é esse cara nos termos do enunciado. É o delta XS. Chamou de delta XS essa altura máxima, certo? Uhum. Então, esse cara só vai acontecer quando a velocidade for zero. A gente já falou bastante sobre isso. Portanto, eu posso isolar esse cara. É uma informação importante, porque o problema pede ele dividido pelo delta XD. Depois eu vou ter que fazer bastante análises para o delta XD também. Então, delta XS vai ser V0 ao quadrado dividido por 2G. Passa esse cara para lá, para esse cara dividindo. Essas matemáticas básicas eu acho que você já está bem. Mas se você não estiver bem, você me fala, tá? Uhum. Você consegue sozinha. Agora, note que a gente, se quiser, pode escrever uma expressão até para esse delta xs aqui, em função do tempo,
que por sinal é um meio de gt quadrado, né? A gente até já sabe isso. Se quisesse escrever para o tempo, seria assim. É, o próprio sorvetão, né? Sabendo que esse tempo é o tempo em que ele tá subindo, né? Muito bem. Não preciso nem falar muito sobre isso, porque essa é a fórmula sorvetão que a gente já está acostumado. Tudo bem, é o máximo de informações que eu consegui colher sobre a subida. Agora vamos para a descida. Eu sei da descida que o tempo é o TS dividido por 4. Certo? Está no Sim. enunciado. Aham. E, como eu quero alguma coisa associado a delta XD, pela mesma lógica, eu sei que essa fórmula tem que funcionar. É a fórmula do sorvetão, é a fórmula do deslocamento. Portanto, se eu colocar ali no T, TS ao quadrado sobre 4, né? Eu vou chegar nisso aqui, olha só. 1/2 de G TS ao quadrado sobre 16. Finalmente, eu posso deixar GTS ao quadrado dividido por 32. Sacou? Aham. Então, eu tenho aqui uma expressão que envolve GTS por delta XD, uma expressão que envolve GTS por delta XS. Uhum. Portanto, a hora que eu dividir esses dois caras, que é o que o problema pede, eu vou cortar um monte de coisa. Porque eles envolvem as mesmas letrinhas. Não é mesmo? Sim. Parece muito óbvio, né? Agora que eu fiz. Mas o enunciado não estava nem um pouco simples de entender. Então dá para cortar bastante coisa. Dá para cortar isso com isso com isso. Esse 32 vai para cima multiplicando. Vai ficar 32 dividido por 2, que é 16. Será que nós temos essa opção? Temos. Beleza? Sim. Significa que essa pequena quedinha que ele tem logo que ele sai aqui da altura máxima é 16 vezes menor do que todo o deslocamento. Interessante, né? Porque o tempo foi 1/4. E a gente sabe que 4 ao quadrado é 16. Então, de modo geral, o deslocamento é sempre o quadrado, né? Está sempre relacionado com o quadrado da proporção do tempo. Isso é muito legal. Faz bastante sentido, porque na sorvetão, né? O tempo está ao quadrado. Então, os deslocamentos são assim mesmo. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, a questão não era nada intuitivamente simples de entender. É. Mas faz sentido a resposta, né? Quando a gente percebe que esse tempo era 1/4 do total, então o deslocamento tem que ser 4 ao quadrado do total, né? Hum. Já que na formulinha o tempo está ao quadrado. Então, muita enrolação para uma resposta rapidinha. Podia sair assim de decorado. Sendo assim, você já sabe o que eu vou fazer. Pedir um problema parecido, que usa a mesma lógica, tá bom? Tá. Então, quero ver como é que você desenvolve ele. Manda aí o que precisar. É o melhor, me manda o que você conseguir fazer. Deixa eu colar aqui pra você. Mandar pra ti. E boa sorte.
Deu 9 a resposta? Aham. Isso mesmo. Nossa, Né? quando eu fui fazer pela primeira vez, quando o professor passou, meu, parecia impossível. Aí agora eu vou fazer de novo, não é tão impossível assim. É Que até bom. relativamente tranquilo. Significa que você está aprendendo, show de bola. Só precisamos da chave certa. Então, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, eita, tem bastante questão ainda. Tá tudo bagunçado. 2, 3, 5, 10, 9. Que saco. Tá, vou fazer a 7. Um carro faz uma viagem para o oeste. Não, não, não. Isso aqui é vetorial. Não quero vetorial. Ainda. Essa aqui já é um pouquinho mais interessante. Ao longo de uma estrada retilínea, um automóvel trafega durante certo intervalo de tempo, variando sua velocidade v linearmente em função do tempo t, como representado no gráfico. No intervalo de tempo compreendido entre 0 e 15, a velocidade média do automóvel, tá. Isso aqui eu acho que eu não preciso fazer. A única coisa que você precisa entender é a fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual à distância percorrida pelo tempo, ok? Uhum, Então, o que você precisa descobrir é a distância percorrida no contexto do problema. Acontece que ele não fala nada de distância. Então, você tem duas opções: a opção fácil e a opção chata. A opção fácil é você lembrar o que eu já te falei uma vez, que a distância percorrida, quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, é a área embaixo da figura. Essa figura é um trapézio. A área de um trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior, base menor, altura. Ah, mas a altura no chão? É. A altura na matemática não é a altura do teu tamanho. A é altura na onde matemática é tá. uma reta vertical, exatamente. Então ela é vertical as duas bases. Beleza? Aham, Muito bem. Então, esse cara é numericamente igual a o deslocamento. E o tempo a gente já sabe quanto é, né? 15. Bem, já falei uhum. demais. Agora é contigo.
Eu acho que o meu deu errado. Mas pra mim deu que a área é 210? Bem, não temos essa opção. Você não. Ah, você está falando da área. Isso, da área. A área é 4 mais 24, o que dá 28, vezes. Bem, dividido por 2, que dá 12, vezes 15. 12 vezes 15 dá 100. Ah, faz aí, né? 12 vezes 15. Dá, sei lá, dá bastante. 12 vezes 15 dá quanto, me diz? Tá. Calma aí. Dá 180. 180? Então tá aí Uhum, teu erro, né? A área é tá. 180, não é o que tu tinha feito. Então a velocidade média vai dar 12, não vai? Não. Ah, é verdade. Nem precisava fazer a conta, né? Porque tu tinha, como eu falei, né? Era 12 vezes 15 a É. área, né? Que é a mesma coisa que o Uhum. delta S. Dividido por 15, que é o tempo, daria 12. É. Só que não tem a opção 12. Será? Eu não lembro se eu não cortei alguma coisa na minha cópia. Acho que não. Posso ter cortado, né? Aí deve ser 12. Não é mesmo? É, Então é é. isso. Pode ter certeza que é 12. Isso aí é easy demais. Se eu errei, eu rasgo meu diploma depois. Não se preocupe. Vamos pra próxima. Deixa eu pegar aqui. Nossa. Ó, essa aqui já foi. Acho que a gente já fez tudo, né? Antes dessa. É, eu acho que a gente já fez tudo isso. Agora tem que ir para essas questões mais de vetor, tipo essa. Um carro faz uma viagem para o oeste. Oeste, tu sabe, resumidamente é esquerda. Uhum. Por 75% do tempo e para leste por 25%. A velocidade média para o oeste tem intensidade 20, 40 e média para o leste 20. A velocidade escalar média módulo para toda a viagem é aqui. Pô, esse problema é fácil se tu fizer desenho, né? E de novo, eu quero que você lembre que velocidade escalar média, Uhum. ela é distância percorrida por tempo. Por que que eu tô focando nisso? Porque se tu tá fazendo um movimento para esquerda, depois um movimento para direita, pode ser que você pense que o deslocamento, ou melhor, o cara que vai em cima, é só esse pedacinho aqui. Porque foi o que de fato ele saiu, né? Ele foi para cá, depois veio para cá, no fim ele se mexeu só esse pouquinho aqui, concorda comigo? Uhum.
Só que isso que ele se mexeu aqui não é a distância percorrida. A distância percorrida é tudo. É toda essa distância aqui que ele foi, toda essa distância aqui que ele voltou e mais essa distância aqui, sacou? Tá. Então, tu tem que tomar esse cuidado. Tu vai encontrar esse valor e esse valor tu vai colocar aqui, beleza? Então, Então, tá bom, eu tô focando nisso porque existe uma outra velocidade que é a velocidade vetorial média. E a velocidade vetorial média teria que considerar só esse pedacinho. Mas a escalar média não, tu tem que calcular tudo. Então eu acho que tá. você consegue calcular todo esse deslocamento, se você pensar um pouquinho. E beleza, boa sorte. Se não conseguir, eu faço.
E aí, como é que vai a tua conta? Mais ou menos. Ó, tu tem que perceber o seguinte. Como a gente já fez em várias contas, nem sempre precisa ficar jogando número em tudo, porque as coisas se cortam no fim, certo? Uhum. Pois é. Você tem que entender que a distância percorrida, aqui em cima, ela obviamente tem a ver com essas informações de tempo que ele deu aqui, né? Sim. Beleza. O que eu quero dizer com isso? Que o tempo na primeira situação, ele vai ser 0,75% do tempo total. Uhum. A gente poderia dizer que T1 é isso. E o T2 seria 0,25% do tempo total, certo? Uhum. Isso. Agora, ele falou sobre a velocidade ser 40 na primeira situação e 20 na segunda. Como é que a gente calcula deslocamento? Não é velocidade vezes tempo? Sim. Então é 40 na primeira situação. Qual é o tempo na primeira situação? 75. 0,75. E pela mesma lógica, na outra situação vai ser 20 vezes 0,25t. A soma desses dois caras, a gente já entendeu que é a distância total, certo? Uhum. Muito bem. Então esses dois caras vão na parte de cima da conta. A letra tá horrível, é a fome. E quem é que vai embaixo? Não vai o tempo total? Sim. O tempo total é o t, o mesmo t que está em cima. Então a gente sabe que eles vão cortar, sacou? Uhum. Então tu não vai precisar do tempo para encontrar a resposta, percebeu? Por isso que eu gosto de que vocês façam as contas com as letras primeiro, para ir acostumando com esse tipo de situação. Na física, nem sempre a gente precisa de todos os valores para chegar na resposta. Às vezes eles simplificam, beleza? Uhum. Então, beleza. Eu vou te enviar aqui o que a gente fez e por hoje é isso. A gente se vê semana que vem, beleza? Tá, beleza. Tchau, tchau, Tchau. valeu!